Agora o nosso assunto é a segunda série do ensino médio. O objetivo, neste caso, é oferecer condições para que os alunos desenvolvam ou aprimorem habilidades de leitura, mas também é bastante enfatizada a escrita para essa fase de escolaridade, com textos da esfera jornalística. O que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar o gênero entrevista, tudo bem? Então, nós vamos fazer levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos na primeira aula, se eles sabem o que é uma entrevista, se eles costumam ouvir entrevistas, ler entrevistas, ver na internet, tudo bem? Continuando, nós vamos apresentar para eles uma entrevista que foi publicada no jornal Correio Brasiliense, ou projetar o texto ou entregar as cópias, que foi feita com a filha da Cora Coralina, e em 20 de 8 de 2014, celebrando 125 anos de nascimento dessa autora goiana. Então, nós vamos trabalhar essa entrevista com eles, no caso. E questionar os alunos sobre as características do gênero a partir dessa entrevista. Então, sempre pegando o texto é informativo em um trecho, é opinativo, tem a presença do entrevistador, do entrevistado, como que é a linguagem, as marcas do discurso direto, a subjetividade, a linguagem formal ou informal, em que momentos, e pegando trechinhos do texto para preencher esse quadro, que pode ser feito coletivamente. E quanto à estrutura do texto? Então, vocês repararam que ele foi organizado primordialmente em duas partes, né? Quais são elas? Como está estruturada a primeira parte? E que conteúdo tem a segunda parte? Então, para eles observarem também que a entrevista ela tem uma contextualização para depois iniciarem-se os questionamentos. Existe também uma roda de conversa, falando primeiro então sobre a segunda parte, a linguagem, o vocabulário próprio, toda a estrutura dessa entrevista, quem é o entrevistado e aí vai, né? Você vai então explicar para os alunos, professor, sobre o roteiro da entrevista. Como que se organiza um roteiro de entrevista? Eu chego lá e vou perguntando qualquer coisa para qualquer um? Então não, eu tenho que conhecer bem a figura que vai ser entrevistada. Eu preciso saber o que eu pretendo, né? Qual o meu objetivo com aquela entrevista. E organizar todo um roteiro de questões para atingir esse meu objetivo. Então, eles também trazem uma sugestão na sequência didática de áudio da entrevista com o Alberto Timo, um psicanalista, para uma rádio. Então, você vai ver um outro tipo de entrevista, não aquela lida, mas também a ouvida. E na segunda aula, o professor vai explicar que os alunos devem elaborar um roteiro. Aí eles vão elaborar, vão escolher um entrevistado, pode ser qualquer pessoa que eles desejem. Aí depende, vocês podem até combinar, fazer uns combinados com eles de algum propósito para a turma, um perfil de gente a ser entrevistada, não sei, vocês vão verificar. E aí, cada grupinho pode ser 3, podem ser trios, né? Geralmente essas sequências elas trabalham com trios. Vão organizar esses roteiros. A atividade é produzir uma entrevista com alguém da escola, bairro, família, montar esse roteiro de acordo com tudo que vocês já viram das estruturas de entrevistas, e o produto final pode ser o vídeo, o áudio, e depois vai ter a questão também da transcrição, que é o trabalho com a escrita. Então, nos 15 minutos finais da aula, cada grupo vai apresentar oralmente o roteiro que produziu para a classe, e uns vão sugerir melhorias para esse roteiro uns aos outros. Na terceira aula vai ser retomada a primeira parte daquela entrevista lá do Correio Brasiliense para explorar melhor a questão da manchete, da análise da estrutura, a linguagem do texto, se ela é simples, se ela é rebuscada, discurso direto, como que ele é marcado numa entrevista, né? Toda a divisão de quem fala, o entrevistador e o entrevistado e assim por diante. Por que motivo a redatora estruturou seu texto dessa maneira? Né? E aí discutir todas essas ideias com eles. E falar um pouquinho da Cora Coralina também seria bastante interessante, né? Aí gravar a entrevista. Então, escolhendo os trechos que consideram mais interessantes para serem transcritos. Os alunos vão trabalhar leitura, escrita, oralidade, de uma maneira bastante evidente nessa sequência didática.
Então, a gente lembra que entra a importância também do professor orientar a expressão oral desse aluno e do professor revisar o texto escrito com os alunos para que fique um roteiro bastante interessante, bem escrito de entrevista a ser aplicado, para depois de reescritos, né, de transcritos trechos ou de gravado, filmado, da maneira que vocês acharem melhor, que cada grupo também pode escolher uma maneira diferente, né, se assim for conveniente, que aí fica até mais dinâmico, socializa formas diferentes de fazer entrevista. Então, chega-se ao final dessa sequência didática e pode haver a circulação social dessas entrevistas sendo publicadas no blog da escola, no Face, do jeito que os alunos quiserem e que vocês combinarem. Beleza, pessoal? Bom trabalho!